Muito bem, está de volta a mais uma programação, A Hora da Vitória. A Hora da Vitória é uma realização da Igreja Pentecostal Cristo Vive, que está localizada na cidade de Cumberland, número 141, Bear Hill Road, Cumberland. Quem tem o prazer de vos cumprimentar mais uma vez é o pastor Alberto Borgas. Todos são bem-vindos a participar conosco de mais essa programação rica, cheias de bênção para a tua vida, para o teu lar, para a tua família. Eu quero agradecer a todos pela grande oportunidade que vocês estão me dando, né, de abrir a porta do seu lar, da sua casa, com todo respeito. Nós podemos aí entrar, né, dentro da tua casa, no seu local de trabalho, prisão, aonde você estiver. É para nós uma grande honra e eu quero agradecer por esse privilégio e por essa oportunidade que vocês estão me dando de poder chegar até vocês, né, com a palavra de Deus, né? Graças a Deus que nós temos um chamado de Deus para pregar o Evangelho, né? Foi Jesus que disse na sua palavra após a ressurreição para os seus 12 apóstolos e para os seus sucessores, né, apóstolos, pastores. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Portanto, já se passaram quase 2000 anos, glória a Deus, a igreja de Jesus Cristo, que é o corpo de Cristo, que ele comprou com o seu precioso sangue, continua em pé, continua viva. Como diz a Bíblia em Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, e ele tem confirmado as suas palavras. Ele tem confirmado as suas palavras. Ele disse: passarão os céus a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E ele tem confirmado a sua palavra, salvando vidas, perdoando, transformando corações, libertando vidas da escravidão do pecado, dos vícios. Tem curado pessoas, muitas pessoas enfermas, tem sido curado de câncer e de muitas outras doenças. Isso é prova de que realmente Jesus Cristo, ele ressuscitou e o túmulo está vazio e que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós temos prazer de estar aqui orando com vocês, apresentando esse Jesus vivo, ressuscitado, para que, através de você abrir o seu coração e dar crédito à palavra de Deus, chuvas de bênção vai alcançar a tua vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus, né? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu não gosto de falar nada de mim mesmo, né? Eu gosto de ler a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, né? A Constituição do Reino de Deus é a Bíblia Sagrada. Todas as nações têm a sua Constituição, Portugal, Cabo Verde, Brasil. Também o Reino de Deus tem a Constituição do Reino de Deus. E a Constituição do Reino de Deus é a Bíblia Sagrada, onde está revelado todas as leis, os mandamentos, a vontade de Deus que controla o Reino de Deus. Glórias a Deus. O Reino de Deus é uma promessa, né? Que Jesus um dia vai voltar, estará reinando aqui na terra ainda, né? Por 1000 anos e depois vai continuar para toda a eternidade, estabelecer o seu reino. Glórias a Deus. Os mortos vão ressuscitar, né? Na ocasião da vinda de Jesus, Jesus garante que aqueles que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que ouvirem ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a vida eterna, né? E outros ressuscitarão também para o desprezo e vergonha eterna. Mas graças a Deus que o Evangelho é a porta, é uma oportunidade para que, quando Jesus se manifestar, nós possamos estar com Ele no seu reino, né? Graças a Deus, Deus tem bênção para a tua vida, meu querido. Eu vou ler aqui
em Mateus, capítulo 3, a Bíblia Sagrada. Graças a Deus. Mas antes de orar, antes de ler a Bíblia, quero fazer um minuto de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor me concede de estar mais uma vez diante dessas câmeras, Senhor, e poder, ó Pai, compartilhar a Tua palavra, Senhor amado, que o Senhor nos mandou a pregar, Senhor, para a salvação, para que os pecadores se arrependam, para que ele se reconcilie contigo e seja abençoado e receba o perdão e a vida eterna. Senhor, usa esses minutos desse programa, a leitura da Tua palavra, tudo que for ser falado aqui, na direção, orientação, inspiração do Espírito Santo, Senhor, alcance todos os nossos telespectadores, aonde eles estiverem, ó Pai, que o Espírito Santo possa se mover na vida de cada um deles, no coração, na mente, Senhor, trazendo para eles luz, para que eles possam compreender a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te rogo, te peço e te agradeço. Amém. Até o final dessa programação estaremos orando em favor dos enfermos e em favor dos problemáticos. Vamos ler então a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 3, verso 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Muito bem, querido e amados ouvintes, nós vamos falar desse tema aqui, né, que é arrependei-vos, porque é muito importante falarmos sobre isso, porque Deus tem muitas bênçãos de Deus. Tem muitas bênçãos para nós, para as nossas vidas e para você também, né? Deus tem chuvas de bênção, centenas e milhares de promessas, tudo para o homem e tudo para a mulher, né? Mas o primeiro passo, a demanda de Deus, para que Deus possa abençoar, para que as bênçãos de Deus possa alcançar a tua vida, o teu lar, a tua família, a demanda de Deus é que todo pecador se arrependa dos seus pecados, se arrependa de coração, né? O arrependimento é a tristeza que a pessoa sente por ter ofendido a Deus com os seus pecados. O arrependimento é a tristeza que a pessoa sente por ter transgredido as leis de Deus, né? É isso que Deus demanda. Quando o pecador ele reconhece que ele não é nada e que ele tem pecado contra Deus e quer mudar de vida, quer passar a ser um filho de Deus, obediente. Quando o pecador demonstra a Deus esse interesse, o Espírito Santo vem e ajuda ele a se arrepender, né? O Espírito Santo vem e convence ele, a pessoa até se emociona, muitas vezes até lágrimas rolam pelos olhos, pela face da pessoa, o coração fica totalmente quebrantado, porque o Espírito Santo viu naquela pessoa o desejo, né, de se aproximar de Deus, de se acercar de Deus. E o único caminho, né, o primeiro passo que a pessoa tem que dar para alcançar essas bênçãos de Deus é reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, primeira coisa. Reconhecer que Ele foi enviado por Deus aqui e que Ele morreu pelos nossos pecados ali naquela cruz e que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida eterna. E através da ressurreição de Jesus somos justificados dos nossos pecados e somos reconciliados com Deus. Então esse é o primeiro passo. Você tem que crer que Jesus Cristo é Filho de Deus, enviado por Deus e se arrepender, né? Tem que ser duas coisas bem paralelas aí. E se arrepender, né?
E através do arrependimento sincero, o pecador se humilha diante de Deus, confessa os seus pecados diretamente a Deus. Não precisa confessar o pecado para o pastor, para o padre, para homem nenhum. Confessar diretamente a Deus, aí onde você está, no seu quarto, aí Deus está ouvindo. Isso mexe muito com o coração de Deus, viu? Deus não resiste um coração de um pecador humilhado, aquebrantado. Deus realmente se move, porque foi para isso que Jesus veio, sofreu tanto e morreu, para salvar os pecadores. E nesse texto que nós acabamos de ler aqui, né, nós vemos aqui que apareceu, diz aqui o verso 1, naqueles dias apareceu João Batista, que era primo de Jesus, 6 meses mais velho do que Jesus. Ele apareceu pregando no deserto, para que se cumprisse uma profecia de quase 500 anos antes de João Batista, que dizia que ele viria pregando no deserto e que ele iria preparar o caminho de Jesus. Ele iria preparar o caminho de Jesus. E essa profecia se cumpriu, né? Se cumpriu. Naqueles dias, diz assim, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, olha para o povo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Glórias a Deus. Isso quer dizer que o reino de Deus estava naquele momento, naqueles dias, estava havendo uma intervenção espiritual da parte de Deus aqui no planeta Terra, no meio desta humanidade. Chegou o reino de Deus. Arrependei-vos, né? E todos que iam se arrependendo, João Batista ia batizando eles, o batismo do arrependimento nas águas do Rio Jordão. Então nós vemos que a primeira pregação de João Batista, o profeta João Batista, primo de Jesus, né? Todos já sabem que João Batista foi aquele que, quando viu Jesus que vinha caminhando em direção dele, João Batista apontou para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, a primeira pregação de João Batista. Agora, nós vamos em Mateus capítulo 4, no verso 16 e no verso 17, a primeira pregação de Jesus. Nós vemos que o quão importante é o arrependimento, porque essa foi a primeira pregação de João Batista e essa também foi a primeira mensagem, a primeira pregação do Senhor Jesus. Aqui está em Mateus capítulo 4, verso 16, deixa eu ver aqui, verso 16 e o verso 17, diz assim, ó, Jesus apareceu também como João Batista, Jesus apareceu e diz aqui o verso 16, e o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, viu a presença de Jesus, uma grande luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, está ali no livro de João. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui no verso 16 diz: e o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Eu já tive o tempo passado da minha vida que eu tive sentado, né, na região da sombra da morte, sem Deus, sem paz neste mundo, né, sem salvação, caminhando para o inferno. E é isso que aconteceu nos dias de Jesus. Jesus, quando apareceu ali, a luz raiou, havia muita gente que estava mesmo para cair no inferno por causa dos seus pecados, não arrependido, não confessado, mas graças a Deus que a luz raiou, chegou ali para alumiar as trevas do pecado, porque na Bíblia trevas simboliza a vida do pecado, muitas vezes, né? A pessoa que está vivendo uma vida do pecado, que não se arrependeu, ele está vivendo em trevas, em regiões de sombra da morte, muito perigoso, muito perigoso. E se alguém que está aqui também está nessa região
da sombra da morte, indiferente, né? Sem pensar no seu futuro eterno, hoje, através do programa Hora da Vitória, a luz de Deus está raiando aí, ó, está te alumiando, porque este é o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do pecador. Aí vem o verso 17, a luz raiou. Aí vem o verso 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja bem, que interessante. A primeira pregação de João Batista e a primeira pregação de Jesus foi as mesmas palavras. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está aqui. A luz de Deus já está aqui nessa terra. Houve uma intervenção aqui nesse planeta de uma maneira espiritual, né? Libertando vidas do pecado. Glórias a Deus. Então, a demanda de Deus, nós podemos ver aqui, é o arrependimento. Sem o arrependimento, irmão, nós não vamos a lugar nenhum. Ninguém vai ao céu, ninguém escapa do inferno. Não tem bênção de Deus se não se arrepender. Tem que se arrepender. A única maneira que Deus pode perdoar pecados, salvar e ressuscitar a pessoa no último dia e dar a vida eterna é através do arrependimento sincero. Nós vamos ler aqui as mesmas palavras de Jesus aqui em Marcos, São Marcos, capítulo 1, verso 14. São Marcos, capítulo 1, verso 14. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tá vendo? Interessante notar e destacar aqui que Marcos diz que Jesus começou o seu ministério, começou a sua primeira pregação, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Está havendo aqui uma intervenção do reino de Deus aqui na terra, o céu desceu aqui. Glória a Deus. Agora as obras das trevas, os demônios vão ter muito problema, né? Glória a Deus. Aí no verso 16, diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o reino de Deus. João Batista, né? Já sabe que ele foi preso pelo o governador lá, o rei lá, o Herodes, né? Ele foi lá e falou para o rei Herodes: olha, Herodes, você está em adultério, viu? Você não pode viver, ter um relacionamento, né, fora da tua esposa, tá entendendo? Ele estava tendo um relacionamento estranho lá, né, com outras mulheres, e João Batista veio e falou a verdade para ele, que ele estava no adultério, no pecado, né, que ele tinha que se arrepender. Aí o que aconteceu? Mandaram prender João Batista e cortaram a cabeça dele. Aí, verso 17, Jesus disse, e dizendo, olha a pregação de Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha a pregação de Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é boas notícias, né? Que Jesus, o Filho de Deus, veio aqui na terra, deu a sua vida, né? Pagou a nossa dívida, que é os nossos pecados que estão acumulados, está pago, né? E que todos os pecadores agora têm o direito, a oportunidade de se arrepender e receber o perdão de Deus, e receber e ter um relacionamento com Deus, comunhão com Deus, e ter a certeza de salvação e de vida eterna. Bem, Deus tem bênção ainda. Vamos lá ver, Atos capítulo 2, verso 37. Vamos continuar na Bíblia. Eu gosto de caminhar pela Bíblia. Glória a Deus. Atos capítulo 2, a partir do verso 37 até o 41. E, ouvindos eles isto, compungiram, quebrantaram seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Nós vemos aqui a primeira pregação de Pedro aqui, olha,
Diz que o povo ficou muito sensibilizado ali. Pedro pegou com uma autoridade que o povo perguntou para Pedro e para os demais apóstolos: que faremos? Porque eles sentiam que estavam caindo no inferno, né? Tinha alguém lá que estava segurando nos bancos com a pregação de Pedro, em meio de cair no inferno. Verso 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aquele povo diz: o que nós vamos fazer, Pedro? Pedro diz: olha, arrependa, para que vocês sejam, para que vocês recebam o perdão dos vossos pecados, e depois vocês vão lá no rio, né? No rio, né? Se batizar, o batismo do arrependimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, o Espírito Santo vai vir morar no corpo de vocês e vai ajudar você a vencer o mundo, o pecado, vai trazer alegria, muitas coisas boas, né? Verso 40 diz: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. Nós sabemos que é o dever do homem e da mulher, sempre que vê o perigo, fugir, escapar do perigo, né? Se salvar a si mesmo, né? E nós sabemos que a geração de Pedro já estava pervertida, e a nossa geração também está pervertida, corrompida, uma geração corrompida, corruptora, perversa, pervertida, os dias que nós estamos vivendo, que Jesus disse que nesses últimos dias o pecado seria multiplicado, né? Então Pedro diz aqui, olha, salvai-vos dessa geração perversa. Glória a Deus. Então, nós também temos que se salvar dessa geração perversa. De que maneira? Venha Jesus. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem até Deus a não ser por mim. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Na primeira pregação de Pedro, foi a mesma pregação de João Batista e de Jesus, a primeira pregação de Pedro: arrependei-vos, né? E aqui nós vemos Pedro também no capítulo 3, verso 19. Capítulo 3, verso 19. Pedro dizendo ao povo: arrependei-vos e convertei-vos, né? Se arrepender é sentir tristeza pelo pecado. Se converter é tomar uma decisão, falando: eu quero mudar de vida, eu quero melhorar a minha vida, né? E faz uma conversão, mudar de vida. Aleluia. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha só, através do arrependimento sincero e do desejo de melhorar a nossa vida para com Deus, abandonando os nossos pecados, Pedro está dizendo que os nossos pecados são apagados e que vai vir tempos de refrigério, né? Pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo na vida do coração do pecador arrependido. Então, dias melhores vêm. Por isso que eu falei no começo: bênçãos Deus tem reservada para o pecador sincero que arrepende dos seus pecados e quer ser um discípulo e quer seguir a Jesus. Amém? Então, está aí, ó. A primeira pregação de João Batista, a primeira pregação de Jesus, a primeira pregação de Pedro é a demanda de Deus: arrependa e se converta dos seus maus caminhos, porque é a única maneira de você escapar do fogo do inferno, né? Daquela prisão eterna, se escapar do juízo final, onde os pecadores não arrependidos estarão ali diante do trono, né? Recebendo a condenação final, que a Bíblia diz que o pecador vai passar pelo juízo final e vai ser transferido para o lago de fogo, né? Esse será o futuro eterno dos pecadores não arrependidos. Agora, pastor, mas me arrepender do quê? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 11, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 até o 11, o apóstolo Paulo aqui nos apresenta uma lista de alguns pecados que temos que se arrepender e abandonar ele para que Deus, né, realmente nos perdoe, né? Está aqui, olha. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Diz assim:
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? É uma pergunta. Você não sabia que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Se não sabia, está sabendo agora. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Tá? Os pecadores que não se arrependem não herdarão o reino de Deus. No verso 10, verso 11, não erreis, não, quer dizer, não se engane, nem os devassos. Devassos são pessoas que não têm compromisso, né? Não tem compromisso com Deus, com a sua palavra. São pessoas irresponsáveis, não se preocupam com o seu futuro eterno. Olha, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E aqui Paulo estava falando para um grupo, a igreja que estava lá na cidade de Corinto, na Grécia, né? E aí no verso 12, Paulo diz, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus pelo Espírito Santo do nosso Deus. Então, alguns daqueles irmãos que estavam ali na igreja de Corinto, antes eles eram um sodomita, isto é, era um homossexual, uma lésbia, né? Agora já não era mais, mas eles eram antes, mas se arrependeu e se converteu a Jesus. Alguns eram idólatras, né? Ali, mas já não eram mais. Algumas pessoas que gostavam de ajoelhar no pé das imagens, adorar as imagens, o que é proibido lá nos 10 mandamentos, né? Na Bíblia toda. Então, alguns eram idólatras, eles possuíam imagem, ajoelhavam no pé das imagens, mas agora, diz Paulo, que eles já não eram mais. Tinham se arrependido, tinham abandonado. Outros ali eram adúlteros, né? Adúlteros. Quantos adúlteros que existem nesse mundo, né? Quantos fornicário, adúltero é aquela pessoa que tem um relacionamento fora do seu matrimônio, fora do seu casamento, né? Tanto o homem como a mulher que trai o seu esposo, trai a sua esposa, são adúlteros. Pecado de moralidade sexual condenado por Deus, que se o pecador não deixar essa vida de pecado e não confessar os pecados, não vai herdar o reino de Deus, os adúlteros. Também, olha, alguns eram efeminados, olha, não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os bêbados herdarão o reino de Deus, né? Então, efeminado também, aqui faz uma distinção entre efeminado e sodomita. Sodomita era os homossexuais daquela época, a cidade de Sodoma, né? Então havia muitos sodomitas. O que está acontecendo hoje em dia, né? Há muitos sodomia, praticando a sodomia, o estilo de vida de gays e de lésbia. Não vai herdar o reino de Deus se não se arrepender. Também os efeminados, aquelas pessoas que, eu sou homem, mas está todo efeminado, tem todo aquele jeitinho de mulher, né? Fala como mulher, senta como mulher, anda como mulher. E os efeminados não vão entrar no reino de Deus. Há efeminado que diz assim, eu não sou gay, mas está com aquele jeitinho de mulher e tem que renunciar esse jeitinho de mulher e fazer até um treinamento, né, para sentar como homem, falar como homem, né? E também diz aqui os ladrões, né, não entrarão no reino de Deus. Ladrão pode ser de $1 até $1 milhão. E nem os bêbados, os que ingerem bebidas alcoólicas, os que ingerem bebida alcoólica. Amém? Então, esses são a lista de pecado que aquele povo cometia, mas se arrependeram e receberam o perdão, e é isso que Deus quer fazer também na tua vida. Arrependei-vos e converta, porque dias melhores virão na tua vida. E eu quero fazer uma oração. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Entregue agora. E diga assim comigo, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Eu reconheço que Jesus é o teu filho e que ele morreu por mim lá naquela cruz. E eu entrego a ti a minha vida. Meu Deus e meu Pai, perdoa esse pecador, levanta ele, tem misericórdia da vida dele. Curas a enfermidade, dá solução para esses problemas. Em nome de Jesus eu te rogo, te peço, te agradeço. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.